Galerinha rubro-negra, tá claro a disputa pelo Campeonato Brasileiro e tá funilando entre os grandes Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. E hoje a discussão no Linha de Passe é sobre isso e quem consegue bater de frente com o Flamengo. E olha aqui, Flamengo cresce demais. O Master agora vai deixar todo mundo louco. Vamos conferir aqui com William Tavares, Vitor Birner, Jean Oddi e Paulo Calçade. Crédito de imagem a ESPN Brasil, link abaixo, e se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like porque me ajuda demais. Vamos conferir e, para não perder o hábito, segue o líder. Flamengo é grande e gigante. Vamos lá. Pela primeira, tá claro, tá bem evidente que pela primeira vez, depois de muito tempo, a gente vai ter realmente a disputa do Campeonato Brasileiro. Pode ter mais gente, pode o Cruzeiro chegar, a Bahia, mas realmente a gente vai ter o Palmeiras e o Flamengo nessa briga, porque o Flamengo deixou de existir nessa briga por opção própria muitas vezes. O Palmeiras esteve sempre lá. Tá claro que a gente vai ter essa briga agora, Jean? Então, essa briga está acontecendo, né, William? Se ela vai acontecer até o final do campeonato, eu sinceramente tenho dúvidas. E eu vou explicar por quê. Claro que assim, a gente aprendeu a não duvidar do Palmeiras, né? O Palmeiras, acho que há muitos anos mostra que esteja como estiver, com a pressão que houver, com o elenco que tiver, né? Que são sempre bons elencos, mas variando, ele consegue se manter nas competições e dentro dos jogos consegue se manter e tudo mais. Mas hoje, nesse momento, eu vejo uma diferença muito grande em relação à possibilidade de conquista do título brasileiro entre Flamengo e Palmeiras. E eu explico por quê. O Flamengo finalmente percebeu, aí não sei se é mérito da nova diretoria, se é mérito do treinador, mas o Flamengo finalmente percebeu que o clube que detém o melhor elenco, que tem os melhores jogadores, se levar a sério um campeonato como um campeonato brasileiro, tem grandes chances de conquistar esse título. E acho que o Flamengo, não vou dizer que perdeu os títulos, mas perdeu a oportunidade de brigar por alguns desses títulos nos últimos anos de maneira mais contundente e até o final da competição, porque não tratava o brasileiro do jeito que está tratando. Então, assim, a gente viu o Flamengo claramente dizer que entre a Copa do Brasil e o Brasileirão, interessava mais o Brasileirão. As escalações mostram isso. Até mesmo em relação a Libertadores, aos jogos contra o Internacional, cabe uma dúvida, se você olhar o time que entrou em campo neste final de semana enquanto o Inter poupou todo mundo. Então, o Flamengo toma uma decisão absolutamente correta para quem tem o melhor elenco e acho que isso faz dele já o favorito. Soma-se a isso as contratações de altíssimo nível deste meio de temporada, né, que são contratações de altíssimo nível para manter o padrão lá em cima, mesmo chegando eventualmente até a final da Libertadores, e soma-se a isso um ambiente conturbado no seu principal concorrente. Porque o ambiente está conturbado. Primeiro, é engraçado que a gente tem aqueles clichês no futebol brasileiro que é o seguinte: o derby muda a história, o derby muda tudo. Você sabe que a partir de um derby um time ganha tudo, o outro perde tudo. Muito bem. Mas por que está acontecendo? É isso, só que invertido. O Corinthians elimina o Palmeiras e perde todos os seus jogos, os seus 2 jogos, depois de eliminar o Palmeiras. O Palmeiras é eliminado pelo Corinthians e ganha todos os seus jogos depois de ser eliminado pelo Corinthians. Ainda assim, né, pelo que a gente sente do clima, a gente sabe que parece que as coisas estão por um fio ali, sabe? Uma derrota, um mau resultado, tal, até pela relação com parte da torcida, me parece um ambiente mais instável nesse momento do que o ambiente do Flamengo. Então, juntando todos esses fatores, é claro que o Palmeiras tem todas as condições de brigar, porque sempre briga, né, por todos os títulos. Mas acho que juntando todos esses fatores, me parece que hoje o favoritismo do Flamengo para ganhar o Campeonato Brasileiro é maior do que mostra a tabela de pontuação, que se o Palmeiras ganhar o jogo que tem a menos, seria a diferença de 1 ponto entre eles. Sim. Tá claro para vocês que o Flamengo realmente olha para o brasileiro, esse ano vai até o fim, prioridade para o brasileiro, e o Palmeiras é uma questão talvez de posicionamento na tabela e de uma escolha dali para frente? Eu entendo que talvez o Flamengo, esse grupo que chegou, tenha identificado o seguinte, né? Com o poder que o Flamengo tem, o orçamento, os jogadores que ele pode contratar, entregar o Brasileirão assim fácil como ele vinha fazendo é um absurdo. O problema do futebol é que a gente quer certeza.
né? A gente não tem certeza. O que a gente tem é certeza de que boas práticas de administração dentro de um grupo, seja de gestão interna do futebol ou do externo que proporciona recursos para o futebol, assim, se você trabalhar muito bem, né, com muito foco, com profissionalismo, você vai estar mais perto dos títulos. Uma certeza, cara, certeza, você se tornaria essa coisa muito chata que é o futebol. Porque, a certeza, né, é pela briga. Certeza hoje eles estão brigando e é resultado do que eles viveram nesses últimos anos. E o Flamengo fez uma janela agora para poder lutar nas duas frentes onde ele está, na Libertadores da América. Ele não sabe se vai passar, mas tem uma vitória sobre o Internacional e, acima de tudo, o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo assim, ele vai abrir mão da Libertadores. Nem abrir mão da Libertadores de oitavas de final é loucura. O que ele deixou claro é: eu não vou desacelerar do Brasileiro. Ele mostrou no confronto contra o Inter. Foi lá e conquistou 3 pontos. E agora esse grupo tem a missão de passar pelo Internacional e o Inter é a mesma coisa. Então eles estão levando para a tabela do campeonato aquilo que eles fazem fora. Eu não vejo... E tem muito campeonato pela frente, né? Então certezas e tal. Hoje, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, para mim, estão ali nas 3 vagas de Libertadores. Uma 4ª vaga, uma galera brigando. Bahia, Botafogo, Mirassol, São Paulo talvez. Mas muita coisa pode acontecer. Muita. A gente querer garantir que os ponteiros aqui não vão oscilar e vão levar essa disputa do jeito que está até o final, cara, é ignorar a realidade, mas as boas práticas. O que eu posso fazer melhor para administrar meu grupo, que o treinador, o melhor que eu possa ter, recursos, contrate jogadores corretos, não vacile. Então, o Flamengo está tentando fazer isso. E o Palmeiras também. Eu acredito que o Palmeiras vai ajeitar a casa. Ainda não conseguiu, mas vai ajeitar. Vamos ver quando vai acontecer. É que o torcedor quer para ontem, né? Sim. Então... A gente tem uma tela aqui, o Birner, vamos colocar a tela aí, gente, que é justamente os últimos anos que tem acontecido nessa disputa de Campeonato Brasileiro, tá? A posição final e pontuação do Flamengo e Palmeiras desde 2021. Foi quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Foi 2020, terminando em 2021, porque era a época da pandemia. Então vamos lá, em 2021, o Flamengo ficou com 71 pontos, em segundo lugar, o Palmeiras... terceiro lugar com 66. O Flamengo ficou na frente do Palmeiras. Nenhum dos dois foi campeão. O campeão ali foi o Atlético Mineiro. Em 2022, o Palmeiras foi campeão com 81 pontos. O Flamengo foi apenas o 5º colocado com 62. O ano em que o Flamengo ganha a Copa do Brasil e a Libertadores com o Dorival, certo? É isso aí. Inclusive, naquele momento, o Dorival fez opções de preservar o time no Campeonato Brasileiro em detrimento do mata-mata. Ele opta pelo mata-mata e ele é campeão nas duas opções, na Copa do Brasil. Ele poupou, inclusive, contra o Palmeiras no Allianz Parque, quer dizer, num confronto que poderia ser um confronto direto. E a tendência é a gente... O atual Flamengo jamais faria. Não faria. A tendência é a gente ter uma disputa pelo título como em 2022, acima de 80 pontos, tá? É isso aí. Título com 70 pontos... Que foi 2023. É raríssimo, porque você está numa média muito baixa de pontos por jogo. E o campeonato aqui, nesse momento, está sendo puxado por uma média de 80 pontos de título. 2023, o ano que o Botafogo parecia que ia ganhar, ficou para trás, o Palmeiras se aproveitou, foi campeão com 70 pontos, e o Flamengo foi o 4º com 66 pontos. E em 2024... ano que o Botafogo sim consegue cravar o seu título finalmente, o Palmeiras foi vice com 73 e o Flamengo foi o terceiro com 70. E sabe o que eu acho legal destacar? Que em geral é assim, talvez a gente possa discutir 2023, né? Porque o Botafogo sofreu tudo aquilo que sofreu, né? O técnico saindo no meio do caminho, depois aquele absurdo dos jogos perdidos, dos pontos desperdiçados, mas em geral o melhor time do Brasil não é o campeão da Libertadores. Em geral o melhor time do Brasil é o campeão do Brasileiro. Claro. Porque em 2021, que o Palmeiras ganhou a Libertadores, o melhor time foi o Atlético. Então, se a gente pegar essa lista, em 2022, indiscutivelmente, o melhor time do Brasil era o Palmeiras.
Em 2024, indiscutivelmente, o melhor time do Brasil foi o Botafogo. Nesse caso, ganhou a Libertadores também. Mas o que eu quero dizer, e aí é por isso que eu uso a argumentação de que se o melhor time, se o melhor elenco leva a competição a sério, coisa que o Flamengo, de certa maneira, não fez em anos anteriores, a tendência é que esse time acabe conquistando o título brasileiro por pontos corridos. Porque essa é a fórmula que, em geral, premia o melhor time. Sim. A Libertadores, a Copa do Brasil, a gente sabe como as coisas funcionam. Você pode ganhar, você pode não ganhar. Às vezes ganha o melhor, às vezes não ganha. E é normal, e é do jogo, e é muito divertido que seja assim. Mas acho que assim, o fato dos melhores times sempre ganharem, ou quase sempre ganharem o Campeonato Brasileiro, para mim é mais um argumento para que o Flamengo haja exatamente da maneira que ele vem agindo e que anunciou que faria no começo da temporada. Então, foi um negócio planejado. Repito, imagino que com a participação da nova direção do clube, com a participação do Felipe Luiz, que é muito inteligente, também acho que tem isso claro, e acho que essa talvez seja a grande diferença para o Flamengo, além, claro, do seu elenco, de novo, superior aos demais. Eu acho E aí nós vamos entrar daqui a pouco numa outra conversa que justifica essa primeira aqui, porque ela tem a ver com essa daqui, claro, de disputa de título e o que pode gerar financeiramente a vantagem de um. E não é com premiação de campeonato, não, é uma outra conversa. Isso aí é a resposta do sucesso, agora é no dia a dia. E o que faz a diferença para esse Flamengo em relação às outras equipes, né? Só lembrando, né, foram 115 rodadas nesse período, 115 rodadas onde o Flamengo, com toda a potência que tem, não beliscou o primeiro lugar. Não é terminar o campeonato em primeiro, não. Sequer esteve uma rodada em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. 115 rodadas. Isso é um desperdício, assim, absurdo de potencial de um time como o Flamengo, que agora focou. E eu acho que o grande exemplo, né, Bira, é não ficar só na conversa. A postura da direção do Flamengo, da equipe, do Felipe Luiz, com a Copa do Brasil, ela só ratifica tudo que foi falado. Porque tentou se gerar uma crisezinha de torcedor e tal. Mas eliminado com esse time e tal. Mas não teve crise. A diretoria do Flamengo não deu voz para isso. Ele não impactou nada. O Flamengo seguiu e já esqueceu a Copa do Brasil. Já foi. O Flamengo, que não conseguia disputar o título do Campeonato Brasileiro tendo o melhor elenco, era um Flamengo de personagens, dentro e fora de campo. Esse Flamengo, ele tem personagens, mas ele não é um time de personagens. Ele é um time coletivo, forte, pragmático, que quando investe, por enquanto investe em todos os jogadores que são tecnicamente acima da média do nosso futebol. Obviamente, se o Saúl jogasse hoje na Espanha, não seria um jogador acima da média. No nosso futebol, ele tende a ser um jogador acima da média. Mas são todos jogadores com muita noção do jogo coletivo. Não são caras que chegam para se transformarem em estrelas individuais, como muitas vezes foram outros jogadores que o Flamengo contratou e que o Flamengo teve no seu elenco. A gente olha, por exemplo, o Gabigol no Cruzeiro e a gente entende porque ele não jogava no Flamengo e toda vez havia discussão, o Gabigol tem que jogar, o Gabigol não tem que jogar, e aparecia uma discussão fora com o Marcos Braz em algum lugar, e aparecia isso, aparecia aquilo. O único personagem que apareceu um pouco no Flamengo nessa nova era foi o Boto, mas também já desapareceu. Depois da história do Pedro, da venda por 15 minutos, desapareceu. Sim. Pode ver que o Boto sumiu. Né? Claro. Por quê? Do reforço. Porque quando o clube é bem administrado, como parece que o Flamengo está sendo, a gente avaliar a administração, a gente precisa de mais tempo, esse tipo de coisa não fica grande. No Palmeiras, o Juliano falava que o Palmeiras é um ambiente. Eu acho que fora pode até ter algum turbilhão, alguma coisa. Mas eu duvido que isso influencie dentro do Palmeiras. Eu acho a presidente do Palmeiras tão mandatária, vou usar esse termo, e tão, assim, surda para qualquer tipo de crítica externa, seja ela positiva ou negativa, e as últimas têm sido negativas, e acho que algumas exageradas,
que não vai acontecer nada dentro do clube. Não, você tem razão, Biner. Acho que assim, o Palmeiras blinda tudo que ele pode blindar, né? Faz esse serviço muito bem feito. Faz esse serviço muito bem feito e não é de hoje. Eu acho que assim, são 3 gestões de ótimo nível, né? Você pode discutir uma coisa ou outra, de um, de outro. Acho que todos você tem pontos para discutir. Desde 2014, hein? Desde 2014, né? Vamos dizer que 2015 é quando ocorre a virada, né? 10 anos. É isso. Isso é quase impossível no clube de futebol no Brasil. Então, assim, a gente não tem discussão, assim, de que a gestão do Palmeiras é a melhor que existe dentre esses clubes há um bom tempo. O que não significa que a sua situação, o seu elenco seja o melhor. Né? E aí, quando eu falo a gestão do Palmeiras, eu estou pegando esse período de 10 anos, tá? Quer dizer, o Palmeiras é o clube que trabalha melhor como clube, como instituição em relação a isso. Acho que não tem dúvida. Bom lembrar, o Flamengo acabou de trocar a gestão, então tem uma gestão nova que, para mim, já tem vários acertos que a anterior não demonstrava, mas não dá ainda, né? Quer dizer, na comparação macro e olhando para um intervalo maior de tempo, acho que a do Palmeiras é melhor. O que não significa que hoje o Palmeiras tenha mais time ou mais condição por tudo que a gente já falou. Então, acho que assim, isso que o Biner está falando é verdade e o Palmeiras como instituição faz tudo para blindar jogadores, técnico, elenco e tudo mais e não toma decisão baseada em pressão de torcedor. Isso é um fato indiscutível. Porém, eu acho que assim, existem coisas que refletem, existem reações de seres humanos que são reações normais e que podem beneficiar ou prejudicar o time dessa turbulência que indiscutivelmente existe. Nós vivemos num país de insatisfeitos com o futebol. Primeiro porque os mais velhos foram acostumados a ver um jogo esteticamente por muito mais tempo ao longo das temporadas, com mais chances de gol, com mais técnica, num futebol diferente. E segundo, porque as pessoas hoje assistem o futebol de fora do país. Então elas têm referências que o nosso futebol aqui, por diversos aspectos, primeiro o calendário, segundo uma questão técnica, a questão do jogo coletivo também, e tudo que envolve futebol, não consegue cumprir no mesmo nível. Então, ambas as torcidas mostram, por incrível que pareça, alguma insatisfação, mas eu acho que a do palmeirense, e eu entendo um torcedor mal acostumado, ou bem acostumado, porque por causa desses 10 anos, o Palmeiras passou a ser um time muito ganhador. E o palmeirense atual, ele é diferente do palmeirense antigo. O palmeirense antigo, chegava um Filipão, o time começava a ganhar, reclamava que não era o jogo da academia. Do jogo bonito, do jogo esteticamente e tal, mas era um time era vencedor. Esse palmeirense de hoje, ele quer um jogo mais bonito, mas ele quer um time vencedor acima de tudo. O flamenguista, parece que ele não abre mão. Tô falando em geral, óbvio que tem gente que dá torcida que não é assim. Quer um jogo mais bonito porque ele vê os jogadores chegando no seu elenco. Mas eu acho que a insatisfação do palmeirense com o nível de jogo, e eu concordo com o Jean, não dá para duvidar do Palmeiras. O Palmeiras sempre compete por quase todas as competições. Quando ele cai, geralmente é numa Copa, em algum jogo ali, por uma fase ruim, ou porque pegou um adversário muito forte, ou até quando cai, como por exemplo ano passado para o Botafogo, na Libertadores, no limite, claro, numa reação sensacional. O Palmeiras vende caro suas eliminações. Agora, eu entendo que o palmeirense esperava, no ano de tantos investimentos, um futebol melhor. E o flamenguista, um futebol mais vistoso. Mas quando eu olho as duas equipes, jogadores que saíram, jogadores que chegaram, qualidade dos jogadores, trabalho dos treinadores até o momento, e principalmente como isso se reflete em campo, eu não tenho a menor dúvida de afirmar que até esse momento o Flamengo é mais forte com a bola que o Palmeiras, o Flamengo marca melhor que o Palmeiras, o Flamengo tem banco melhor que o do Palmeiras, o Flamengo contratou melhor que o Palmeiras. Sim. O Flamengo fez tudo até agora melhor que o Palmeiras, mas a diferença no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou no último jogo, são 2 pontos. E um só. Desculpe. E se ponto que falta. E se o Flamengo passar dessa fase da Libertadores, o Palmeiras também, o Flamengo tende a enfrentar um time mais difícil, um jogo que vai exigir mais que o jogo do Palmeiras. Então, eu acho que a disputa está muito aberta, apesar do Flamengo ter mais chances. Você falou aí... Tá desprezando o River Plate. Totalmente. É o seguinte, você falou que o Flamengo é melhor em uma série de coisas. Sim, tem sido. Você chegou até agora melhor. Eu vou te mostrar uma tela, aliás, não só para você, para todos que estão assistindo o programa e os companheiros aqui, que onde o Flamengo disparou. Flamengo tem um novo patrocinador, tá? Que vai investir aí 250 milhões no Flamengo e é um projeto de
São 40 meses, se eu não me engano, alguma coisa assim, 40 meses, se eu não me engano. 250 milhões. Eu vou até checar aqui direitinho para não dar informação errada, pelo amor de Deus, hein? Corinthians, 103 milhões. Então vamos lá, gente. O Flamengo tem um patrocinador que vai pagar quase 150 milhões de reais a mais do que o segundo maior patrocínio, que é o do Corinthians. E o seu rival direto, o Palmeiras, mesma proporção, 100 milhões. Aí você tem em quarto o Vasco com 70 milhões, o Atlético Mineiro com 60. Gente, e aí vai. E a gente tá falando de clubes grandes. Nesse pacote tem Grêmio, tem Inter, tem Fluminense, São Paulo, Santos, Botafogo, Cruzeiro. O Flamengo... Pode pedir para deixar a tela, por favor. Parou. Por falar, tá? Deixa um pouquinho a tela. É até o fim de 28. Então é esse prazo mesmo. Até o fim de 28. Tá? Esse patrocínio do Flamengo. Assim. Esse valor. Os valores vão subindo com o tempo, tá? Mas a gente olha ali, a gente vê várias coisas que explicam o futebol brasileiro. Primeiro, o Flamengo com a sua força. Segundo, o Corinthians mesmo, uma fase muito ruim, com o segundo melhor patrocínio. Fase ruim não, uma era muito ruim. Fase 6 meses, né? 3 meses. Ou seja, a gestão do Corinthians, ou as direções do Corinthians, que não trabalharam bem financeiramente. O clube é tão forte, mas tão forte, pra gente entrar na outra discussão depois, que ele consegue ter o segundo melhor patrocínio. Eu acho que o Palmeiras tem um belo patrocínio, que provavelmente pode aumentar com os resultados e com o tempo, mas é normal que o patrocinador do Palmeiras não pague o que paga o patrocinador do Flamengo, porque o Flamengo tem muito mais torcida. O Flamengo... Mas a diferença é assustadora, hein? A gente está falando de mais que o dobro. Perfeito. Quando o Palmeiras renovar de novo o patrocínio. Normalmente era para ser maior, mas agora, a diferença é muito grande. Receber mais primeiro, a gente tem que olhar o seguinte, o dinheiro que as bets despejaram e estão despejando no futebol. Então, assim, amanhã vem uma outra e faz ou várias e todos sobem. Todos acompanham. Não, na proporção do Flamengo, o que nós estamos analisando é uma notícia fresquinha, verdadeira, e os outros já têm um patrocínio antigo. O Flamengo deu muito obrigado, patrocinador antigo, tinha uma proposta de várias até gigantes, e justifica pelo tamanho do Flamengo, pelo que o Flamengo pode gerar. Mas dentro de um campo de patrocínio de dinheiro, que tomou conta do mercado do futebol. É preciso entender isso. Então também o número dos outros pode mudar a qualquer momento. Claro. Nós vamos ser onde nós vamos chegar. Vamos lá. É preciso entender, infelizmente, quem está no futebol brasileiro, nós crescemos assim, achando que todos os clubes são iguais. Não são. Não são. Concordo com você. E a tendência para o futuro é o tamanho de cada um ficar muito claro. Uns maiores que os outros. E não é porque, e eu não estou falando de a conquista que você tem, o teu passado pesa, o teu presente pesa demais, o tamanho do engajamento da sua torcida. Você pode ter uma torcida enorme, mas com engajamento às vezes pequeno. Porque é o seguinte, cara, o que é uma torcida? Só chegar na rua e perguntar para quem você torce, para mim não quer dizer nada. Eu quero saber qual é a relação daquela pessoa com o clube. Se ele for... para quem você torce? Tal time. Qual é o nome do seu goleiro? Desculpa, não torce para ninguém. Você não sabe o nome do seu goleiro, você não torce para ninguém, desculpa. Está descartado. Da minha pesquisa está descartado. Então, assim, só a massa... Dá pra calça. Eu concordo com a calça. Porque o que tem de pior são aqueles que não torcem para ninguém. É uma parcela maior do que qualquer torcida. Sim. Aqueles que não estão nem aí pro futebol. Se não me engano, está aumentando. E todos os que estão dentro do futebol, todas as pessoas, deviam estar preocupadas com isso. Porque aumenta o número de pessoas que não estão nem aí pro futebol. E por quê? Por uma série de motivos que a gente vê no dia a dia. Claro. Agora, vamos lá. Então, em relação a tamanho, o Flamengo faturou no ano passado 1 bilhão e 300. O Palmeiras 1,200. Só que o do Palmeiras 400 foi de venda de jogadores. Exato, mas o Flamengo também pode vender, todo mundo pode vender. Perfeito. Não, eu tô falando sobre quem tá falando de patrocínio. Esse vai ser o diferencial. O Corinthians, 1,100. Os outros deveriam estar em crise. Palmeiras e Flamengo deveriam estar em crise nesse momento. Fala, gente, o Corinthians, a polícia bate lá todo dia. Os caras estão, o Ministério Público em cima. Há nitidamente uma associação criminosa por vários setores. A base contratou 80 jogadores
e 40 já foram mandados embora. Tinha gente que era goleiro num dia, foi contratada lateral para jogar no Corinthians. E perderam um moleque pro Bahia, que era o bom. Sim, isso é um problema. Então, assim, esse é o Corinthians. O Corinthians é um caos. E ele está perto do Flamengo e do Palmeiras. Palmeiras e Flamengo deviam estar em crise. Por que eu estou falando isso? Aqui mostra o tamanho de cada um. Assim, o Fred Lutz, no caso, falou isso, que era administrador, puseram ele para fora do Corinthians porque ele estava tentando dar jeito. No Corinthians, quem quer dar jeito toma um pé nos fundilhos. Não como o presidente, que sofreu impeachment, porque ali ele ia destruir o Corinthians. Mas eu digo, você tem potenciais. Do Corinthians do Flamengo, do Palmeiras. E os tamanhos, nas receitas, você vê o tamanho de receita. Então, um clube que tem 600 milhões de receita, não vai competir com o Flamengo. Então, Calçade, mas aqui eu acho que... Não vai competir, cara. É preciso entender o tamanho de cada um nessa história. O que equilibrou as coisas durante muito tempo, que ainda equilibra no futebol brasileiro, são gestões ruins. Por que eu digo isso? Se você tem todas as gestões de clube de futebol no Brasil, que você dá uma nota 7 ou 8, a tendência é que o tamanho de cada um, o potencial de cada um, seja refletido pelo tamanho da torcida, pelo faturamento que você consegue ter por conta da torcida, basicamente, porque é a torcida que faz um clube de futebol. Na hora que você tem gestões muito ruins, muito amadoras, de gente absolutamente despreparada, você embaralha todo o negócio, porque aí chega, por exemplo, um Fortaleza que não consta nas maiores torcidas do futebol brasileiro, e você vê, ainda que neste ano o time esteja brigando para não cair, mas você vê por muitos anos seguidos o Fortaleza brigando lá em cima, jogando Libertadores, disputando com clubes que teoricamente aparecem em listas de torcidas lá em cima. O que me parece claro é que, neste caso, quando você tem uma boa gestão, e aí, vamos falar assim, eu sou muito crítico à gestão anterior do Flamengo, por uma série de aspectos, mas tudo aquilo que a gestão do Bandeira tinha conseguido para o Flamengo, eles conseguiram manter do ponto de vista financeiro e esportivamente trouxeram também os títulos, e agora essa me parece estar acertando ainda mais pelos acordos que está conseguindo, e um dos reflexos é esse patrocínio que, de fato, aí por mais que seja a maior torcida do Brasil, essa diferença, essa proporção na relação com o Corinthians principalmente, mas também com o Palmeiras, que é um time que tem tido mais visibilidade pelo que conquista, é uma proporção muito grande. Óbvio, o Calçade falou, o dinheiro das bets é o dinheiro que rege o futebol brasileiro hoje. Aliás, é bom para quem diz, mas e se passar o projeto de lei no Senado, tudo mais, não muda nada, tá? Do que se imagina, e sinceramente, eu acredito que certas limitações vão ser colocadas por motivos de saúde pública, é preciso dizer. Eu acho que algumas limitações vão acontecer, sim, mas o patrocínio do clube, o patrocínio master da camisa, não está previsto ser vetado. Então, eu acho que é um acordo que o Flamengo vai ter por esses anos todos, e é um acordo que está muito claro pelos números, está muito claro que é um acordo desproporcional até em relação à grandeza dos clubes. Sim. Os pontos corridos e a Lei Pelé, ambos extremamente necessários, na minha forma de ver, vão mudar radicalmente o conceito do que é um clube grande no futebol brasileiro no longo prazo. Porque as grandezas foram construídas em cima dos campeonatos estaduais, um tempo em que o Brasil... Lei do passe, lei do passe. Sim. Todo mundo era igual. Da Lei Pelé, exatamente, por isso. Mas a história de 12 grandes vai acabar. Vai acabar. Acho que eles vão continuar, é que nós vamos conseguir dimensionar um pouco melhor. Eu já me preparo e já gosto de usar os gigantes e os grandes. Para colocar cada um no seu tamanho. Você criou uma nova categoria. Exatamente, para tentar explicar, porque eu não acho que times que foram grandes ao longo de toda a história do futebol brasileiro vão continuar grandes. Com as grandezas construídas nos estaduais, não era possível fazer um translado de um estado para o outro por algum tempo no futebol brasileiro, porque era tudo mais antigo, a gente já vivia em outro tempo. Tinha um tempo que o futebol só transmitia no rádio, e a Rádio Nacional era no Rio de Janeiro, capital do Brasil, e transmitia futebol do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Aí depois passaram a transmitir por televisão, aí as imagens começaram a ser mais acessíveis, a televisão era ruim, aí depois vieram as TVs fechadas, os canais de esporte, etc. E o futebol se nacionalizou. E mais do que isso,
Os estaduais perderam força por causa disso. E outra coisa, quando acaba a lei do passe e tem a lei Pelé, você não pode mais segurar o seu jogador a qualquer custo. O mercado de fora abre. E aí, o futebol vai virando cada vez mais dinheiro, o negócio. Então, vão sobressair os times que tiverem mais mercado, maiores torcidas e que souberem gerenciar o seu dinheiro. Né? Então, você olha, por exemplo, hoje o Flamengo está nesse caminho. Palmeiras está no caminho. O Corinthians não. Mas o Corinthians pode se recuperar. É fácil o Santos se recuperar? Do jeito que ele foi um dia? Muito difícil. Sim. A tendência é que a gente tenha 5 gigantes. É a tendência, não sei se vai ser isso. Mas essas negociações serão pautadas pelo valor do Flamengo agora? Quando o Corinthians for negociar, quando o Palmeiras for negociar, quando o Vasco for negociar? Esses 250, eu não consigo 250. Eu acho que tem a ver um pouco com a economia do país. Então depende de como vai estar o país. Se tudo for feito direito, eu não estou falando que isso vai acontecer, mas se tudo for feito direito, se elas forem bem administradas, e dessas 5 eu citei 3 não são, só o Flamengo e o Palmeiras. São Paulo, Vasco, Corinthians deixam muito a desejar. Sim. Na administração dos seus clubes, ou da SAF, no caso. Eu não acho que os outros clubes grandes vão minguar. Eles não vão se transformar em Valência, em... Vila Real. Não, Vila Real é menor ainda. Em Valência, maior, Sevilha. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, porque muita gente vai querer ser jogador de futebol, porque aqui você consegue ter jogadores de bom nível que vão competir, mesmo sendo piores, com os jogadores de nível melhor. Porque o Brasil vai continuar, provavelmente, por uma questão econômica, sendo o país dominante na América do Sul. Então você vai poder trazer jogadores de fora que consigam equilibrar jogos aqui, ou que são competitivos para jogarem com os jogadores daqui. Estão discutindo um fair play financeiro. Isso, oficialmente. queria entrar nesse ponto oficialmente. Também. Vamos ver o que vem por aí. Se não é só o título, num tratado, fair play financeiro e um monte de porcarias. Porque se for um fair play para valer, você não vai poder injetar dinheiro à torta e direito num clube. Você vai ter que trabalhar dentro das receitas do clube. Sim. E aí nós vamos ainda posicionar ainda mais, vamos fortalecer este posicionamento na prateleira de cada um. Por exemplo, quer dizer, a Liga dá uma aula. Vou dar um exemplo aqui. O Bahia faturou 277 milhões como SAF no ano passado. 277. É muito pouco. Só que o Grupo City pode botar 1 bilhão de euros se quiser lá dentro. Pode. Não tem nenhum problema. Hoje nós não temos controle algum. Claro. Se o fair play ficar com a porta aberta, qualquer dono, qualquer negócio pode injetar o dinheiro que quiser. Opa, a casa vai continuar. Que é agora, se houver, o que acontece na Inglaterra. Se você falar assim, ainda que lá, teoricamente, mas é uma regra para inglês ver. É para inglês ver. Tanto que Flamengo e Corinthians, a gente querem negociar. Não, então, eu queria entrar nesse ponto. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Acho que isso é um ponto importante. O Flamengo procurou o Corinthians. Essa é a informação. Que o Flamengo procurou o Corinthians. Curioso, né? A situação dos dois é completamente diferente. Mas para fazer um bloco... Dos dois, uma dupla, né? Para negociarem os direitos de transmissão a partir de 2029, porque tem tá vendido até lá. Que está vendido até lá, até 2028. Eles sairiam da rota de Libra, de Elliott. Isso, exatamente. Aí eu acho que tem vários pontos aí. O primeiro ponto é impressionante que, assim, as ligas realmente parecem não ter futuro no futebol brasileiro. Totalmente. Porque, assim, na hora que você fala, bom, nós já temos 2 ligas, aí agora vai, quem sabe uma hora eles se acertem e a gente passe a ter uma liga forte, de fato, né? com todo mundo junto para brigar pelos direitos. Não rolou. Não só não rolou, como existe agora esse movimento, né, do clube de maior torcida de uma liga, chamar o clube de maior torcida da outra liga para se juntarem e, de repente, negociar os direitos de televisão e os direitos econômicos juntos. Eu acho que, a respeito disso, tem um ponto. Primeiro, acho que mostra, né, a dificuldade que a gente tem em ter uma liga no Brasil, que já não é alguma novidade. Assim, o Corinthians está numa situação de calamidade.
institucional em todos os sentidos. E talvez por isso o Flamengo, sabiamente, faça essa proposta. Ele precisa também do Corinthians, Jean, porque se negociar os dois mercados, maiores mercados do Rio e São Paulo... Né? Agora com a lei do mandante, o Flamengo... Eu acho que se o Flamengo tivesse os seus 38 jogos, né, do Campeonato Brasileiro... Ele ia sozinho. Ele estava tranquilo, ele ia sozinho. Agora, você ter 19 jogos apenas, porque com a lei do mandante, os jogos em que o Flamengo joga fora... Você dá para quem comprar, você dá Corinthians no Flamengo toda rodada. Você vai obrigar quem comprar a negociar com a CBF e dizer, olha, eu quero uma semana o Corinthians jogando em casa, uma semana o Flamengo jogando em casa, porque precisa ser assim para este detentor de direito poder mostrar um jogo toda semana. O Corinthians tem que se perguntar por que o Flamengo está me fazendo essa proposta. E é bom ter o Corinthians ao lado dele, nesse caso. Porque eu acho assim, e aí é uma conta que a gente não consegue fazer claramente. Mas talvez, se exista uma coisa hoje, que daqui a algum tempo o Corinthians vai poder ganhar mais dinheiro do que o Flamengo, é justamente nos direitos de televisão. A conta não é simples de ser feita, mas muita gente que faz essas contas... Tem potencial. Considerando os cenários comuns de acordo com o que está ali no papel, o Corinthians pode ganhar mais do que o Flamengo. E aí o Flamengo, talvez, na única coisa em que ele hoje está abaixo do Corinthians na arrecadação... Não, hoje nem está abaixo, mas que pode vir a ficar abaixo, ele chama o Corinthians para isso. Agora, cara, o Flamengo é mais competente que o Corinthians hoje. O vídeo, cara, uma discussão boa, questões de direito, umas questões de patrocínios, essa briga com relação a dinheiro, ganho. Cara, eles nunca vão se unir, esses clubes. Isso é raro, mas é bom, o Flamengo já tá largando na frente, com o patrocinador Massi lá em cima, e com isso reflete nos campeonatos, Flamengo liderando. Alguém vai bater de frente com o Flamengo? Lógico que não vai. Flamengo hoje tá funilando entre Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tá na frente e ganhando de lavada. Vai ser sempre assim, porque por força do destino a gente saiu da Copa do Brasil, agora só tem a Libertadores Brasileirão e a gente vai levar os dois focado sempre, porque o Felipe Luiz é o cara, ele sabe, a gente confia nele. Flamengo é Flamengo e a gente tá aqui pra vencer, vencer, vencer. A gente vive e respira Flamengo. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.